eu tenho dificuldade de desencanar um pouco da lógica, sabe? Para escrever música, eu nas minhas composições, eu preciso esquecer um pouco da lógica. E eu tenho um pouco dessa dificuldade, sabe? De ter uma coisa organizada, ter uma coisa, e às vezes até matemática, sabe? De contar os versos. Não, isso aqui são 4 versos, 4 tempos e não sei o que, compassos. E eu queria perguntar se você tem contato com a música, se já escreveu alguma coisa, se uma coisa tem a ver com a outra. Já tem umas composições aí que eu vou passar pra você. Qualquer hora a gente tem que fazer uma parceria. Sim. Eu sou doido pra fazer. Tem pessoal que me estimula, porque conhece. Eu era aquele cara que na turma ficava fazendo o pagode da turma, né? Quem era da minha turma na escola se lembra muito bem. Até cantei na nossa formatura, os pagodes que a gente fazia na turma. Uma escola muito boa para essa questão até de métrica é ler sonetos e estudar o formato dos sonetos, né? Eu escrevi alguns sonetos até acabaram repercutindo, e os versos decassílabos, né? A tônica ali na sexta, na quarta e na oitava. Acho muito interessante. Além da décima, você saber isso, eu fazia na mão assim, hoje eu ouço, eu sei um verso decassílabo e tal, eu conto rapidinho, eu sei onde está a tonicidade, e isso é um exercício muito bom e muito divertido. E quando você tem que encaixar também uma letra numa melodia, ou vice-versa, você tem que estar pensando nessa matemática, né? Os músicos, eles precisam muito disso. Eu tenho amigos músicos, inclusive, e eu percebo que muitos deles têm esse talento, né? Sim. Às vezes até são engenheiros. Tem o meu grande amigo Bernardo Bezerra, que, aliás, virou aí um grande abraço para ele, vai ficar feliz que eu estou citando ele aqui. Virou um expert aí em energia elétrica, em tudo isso que está sendo muito discutido hoje. E é um grande pianista, tecladista e engenheiro, né? Então, você vê que a coisa está associada, e a matemática a esse estudo musical. Uma coisa que é interessante, Filipe, que você falou, porque, por exemplo, uma vez eu conversei isso com alguém, assim, por exemplo, se eu vou fazer um site, né? Na minha cabeça, um site é quadradinho. Eu quero colocar uma coisa aqui, aí eu tenho que colocar uma outra coisa simétrica aqui do lado, aí tem que colocar um no meio aqui. E um cara que tem uma cabeça de artista, ele não vai fazer assim, ele sabe dispor as coisas de uma maneira que não seja tão cartesiana, né? Mas que para a arte funciona bem, né? Essa coisa de você não trabalhar só com aquilo que é certinho, né? Então, eu entendo isso que você falou. Eu tenho uma dificuldade de sair um pouco desse lance, porque o artista é um cara que pode ser livre. Ele domina, por exemplo, a métrica para ele poder sair fora dela com segurança, né? Exatamente isso que eu ia falar agora. Você, enfim, cara que entende muito desse assunto, que a gente precisa absorver o legado. Exatamente. Absorver dominar a experiência humana. E você vê que isso é muito presente no próprio samba. Os próprios sambistas da antiga, eles olharam muito de lado quando chegaram os novinhos querendo revolucionar. Já falei isso, inclusive, em podcast. Você tem aquela frase do Robert Conquest, né? Que todo mundo é conservador nos assuntos que conhece. Olha, os sambistas, a maioria vota na esquerda aqui no Brasil e tal, mas você vai olhar como eles se comportam dentro do samba. Nossa, eles são a representação da tradição do pensamento conservador. O rap também é assim. Eles não vão gostar que se fale isso, porque eles associam conservadorismo à direita política brasileira. Não é isso. É você saber absorver o legado e tal, e você pode imprimir a sua marca, você pode desenvolver o seu método único e singular de fazer música e tal, mas sem desrespeitar as raízes, sabendo o que você está fazendo, para onde você está levando. Exatamente. Aquele que chega querendo revolucionar, mudar tudo de repente e tal, e botar banca, esse aí, cara, esse aí é alvo de muito... Cara, tem muita briga por causa disso. Total. E teve muito no samba. Em todas as etapas ali, enfim, essa é uma outra conversa. Teve Cacique de Ramos ali, a geração do fundo de quintal, depois veio Zeca Pagodinho e tal. Depois teve esse pagode romântico e tal. Aí os sambistas que eram de fundo de quintal olharam de lado, não sei o quê. Até o Péricles, ele tem uma entrevista que ele respondeu uma coisa que eu achei muito importante e tal, que perguntaram se tinha muito isso, as pessoas não estranharem e tal, não sei o quê. E ele falou assim, eu acho isso muito bom, porque só fica mesmo aquele que quer, que tem talento, que persiste. É um filtro, total. Que persiste. É um filtro, é verdade. Acho a que resistência é um filtro. Que haja essa resistência. Né? Porque você vai eliminando aquele que não serve, né? Fica quem consegue superar tudo isso. E a gente passa por isso quando escreve.
quando você começa a publicar artigo, a referência dos leitores, às vezes, é muito pequena, né? É só daqueles outros colunistas que estão em atividade naquele momento dentro do mesmo país. Em geral, é assim no Brasil, né? Então, você começa a escrever, você está copiando o fulaninho, você está copiando o fulaninho, você está copiando o fulaninho. Até você ser reconhecido como você mesmo, né? Sim. É um passo. E muitas vezes você tem sintonias de opiniões com outros colunistas em razão do cenário do momento. Mas aí o cenário muda, essas coisas vão mudando, né? Uhum. E algumas pessoas vão te cobrando que fique igual. Exatamente. Aqueles outros colunistas que eventualmente ou se vendem ou deixam de praticar atividade intelectual para virar chefe de militância, né? Por exemplo. Como a gente viu muito por aí.